Olá, boa noite. Terça-feira, 26 de novembro. Vamos ver quem está online para acompanhar a live de hoje. Olha só, tem gente, pessoal chegando aqui já. Vamos ver quem está on. José Neto, seja bem-vindo. Elidiana também. Rafael Rocha, Nina, Adriano, quem mais? Olha, pelo menos hoje percebi que temos mais homens aqui online, né? Do que nos outros dias. Vanessa já está por aqui também, boa noite. A Fabiane, boa noite, tudo bem? Simone também já está por aqui. Dr. Saulo também já está por aqui, seja bem-vindo. Quem mais? Nina, saudades. Saudades. Nina, tenho a impressão de que eu dei aula para você em Curitiba. Não sei se é você, hein, mas acho que você foi minha aluna em cursinho, não foi? Ou ensino médio, alguma coisa assim. Quem mais? Renata. Nina Porto também está por aqui. Quem mais? Bruna. Uma turma, hein? Pessoal chegando. A live de ontem foi boa, pelo menos vocês disseram isso, né? Vocês me mandaram muitos directs e comentários e tal, do quanto a live de ontem foi boa. A gente pegou, né, no âmago da coisa ali, falando sobre a vontade. Quem mais já está por aqui? A Ânica já está por aqui, claro. Ana Ferraz também, Ana Laura. Pessoal, alguns que sempre estão online, outros novos que eu não tinha visto ainda por aqui. Vamos lá então, foi boa mesmo de ontem, foi sensacional, diz a Renata. Olha só. Olá, tudo bem, Nínive? Vamos conversar hoje então? Boa noite, Sandra. Eu confesso para vocês que até a hora de eu ligar aqui a câmera, né, abrir a live, eu estava em dúvida. Sim, a live ficou gravada. Todas as lives, essas lives que eu faço durante a semana, elas ficam gravadas e vão para o meu canal no YouTube. Tá tudo lá no YouTube, ok? Vão lá, vamos dar um up naquele canal também, que não falta muito para a gente chegar em 10 mil assinantes do canal no YouTube. Então, vamos lá que a gente consegue isso. Foi tiro, porrada e bomba ontem. Então, olha só, eu confesso, estava dizendo para vocês, confesso que até a hora de eu ligar aqui a câmera, eu estava em dúvida entre dois assuntos, tá? Tinha dois assuntos aqui na minha cabeça, vim para cá agora pensando nisso. Falei agora um ou outro. Mas eu acho que o que combina mais até com a live de ontem, acho que vem um pouco aqui ao encontro disso, é um primeiro tema que eu tinha pensado, que é o tema do diário, tá? Hoje nós vamos falar de diário, ok? O que é um diário? Qual a diferença de você escrever um diário para, por exemplo, escrever memórias? Ou você fazer uma autobiografia? Por que este que vos fala cita tanto e reforça tanto esse assunto do diário, né? Que só serve se for escrito diariamente, obviamente, né? Não é para você ter um diário para você escrever 2 vezes por semana ou a cada 15 dias, né, Maiori? É para você escrever diariamente. Então, qual é a diferença? O que é uma coisa, memórias, o que é outra, autobiografia, e o que é essa que é o diário, tá? Que parece coisinha assim de adolescente, não parece? Ai, nossa, eu tinha meu diário. Nós reduzimos bastante a importância do diário, né? Ele é um instrumento de autoconhecimento maravilhoso, tá? E eu pretendo fazer um elogio do diário aqui hoje, porque é um instrumento de autoconhecimento e quem é meu aluno particular, quem faz a bioiatria comigo, né, o acompanhamento individual comigo, é chamado sempre a manter um diário, ok? Então a primeira pergunta ali que tem que ter um diário físico, né? Ter o diário? Olha, as circunstâncias modernas permitem que você faça isso, por exemplo, no celular, que você faça isso no computador, por exemplo. Eu confesso que eu gosto e por alguns anos eu mantive diários
em cadernos mesmo, né? Comprava lá um caderninho bonitinho e mantinha ali o meu diário. Mas pode ser feito, sim, no computador, no próprio bloco de notas do seu celular. Quer dizer, a circunstância da anotação não importa muito. Importa é o método, né? É a realização do diário. Então vamos lá. Primeiro, o que é memórias? Escrever memórias, tá? Bom, quando você está fazendo umas memórias, e aí a principal, né, que me vem à mente, que vocês já me viram citar várias vezes, é a do Julián Marías, né? Ele tem aquele volume, Memórias, uma vida presente, né? Uma vida presente, uma vida apresentada. Então, o que são as memórias? É tudo que você consegue lembrar da sua vida, tá? E que, de preferência, quando você está escrevendo as suas memórias, você tenta encadeá-las, você tenta escrevê-las numa sequência, tá? Então, ok, já vi o que vocês estão pedindo aí para falar de educação na vontade. Então, quando você escreve suas memórias, você está registrando aquilo que a sua memória mantém vivo para você, certo? De acontecimentos da sua vida. E quando você os registra, você geralmente registra de maneira coordenada, para que aquilo tenha algum sentido, certo? Como o Julián Marías, ele escreveu as memórias dele, mas ele escreve assim, da infância à velhice. Ele faz todo esse arco biográfico de maneira encadeada, uma sequência lógica maravilhosa. Parece que você está lendo mesmo a biografia dele, escrita por outra pessoa e que tenha feito o trabalho de ordenação dos fatos de maneira primorosa. Mas são as memórias dele. Então ele não se preocupa, diferente da autobiografia, ele não se preocupa que aquilo seja um texto único, tá? Um texto único, coeso, que é o que garante a autobiografia, certo? Em que se procura, quando eu escrevo uma autobiografia, eu estou procurando o sentido, né? Expressar o sentido da minha vida através da minha história. Para eu escrever uma autobiografia, é preciso que eu retenha memórias, para que eu tenha memórias. Então veja, uma coisa é necessária à outra, não são iguais. Memórias e autobiografias não são a mesma coisa, entretanto eu não escrevo uma autobiografia sem memórias, ok? Então, memórias são as imagens guardadas que eu tenho da minha vida e que eu posso registrá-las e inclusive coordená-las, né? Juntá-las umas às outras. À medida que eu vou juntando essas memórias e vou expressando um sentido naquilo que me aconteceu e que eu fiz ao longo da vida, eu estou escrevendo uma autobiografia. Deu para entender a diferença? Quer dizer, a autobiografia é um exercício muito maior, muito mais complexo, que faz uso do recurso da memória e do recurso do diário, que a gente vai falar já já. Os dois, diário e memórias, são importantes, são recursos preciosos para você fazer sua autobiografia. E se você não sabe a importância da autobiografia, por que você tem contato com a própria história, você vá lá para aquelas lives que eu gravei, uma semana de lives sobre autobiografia, né? Lá no YouTube tem inclusive aquela aula especial sobre autobiografia, live especial sobre autobiografia. Ok, qual é a pegada do diário? Gente, existe uma coisa na nossa vida que se chama consciência, certo? É uma capacidade que nós temos aqui de estar atentos a algo, certo? A consciência é a capacidade de estar atento a uma coisa, de estar focado em algo e de ter presente diante de si esse algo. Perdão, esse algo. Minha voz está falhando, eu falei muito hoje, ainda vou falar mais. Então, consciência é uma reunião do ser diante de algo. Então, olha, estou consciente desta caneta, tá? Ó, estou consciente dessa caneta. Quer dizer o quê? Quer dizer que essa caneta está toda presente para mim. Eu estou aqui atento a ela e captando a sua presença. Estou consciente dela, não estou consciente dessa chave de carro, ok? Porque quando a gente está consciente de uma coisa de cada vez.
Então, consciência é uma coisa importantíssima na nossa vida anímica, na nossa vida interior, e ela nada mais é do que lançar luz sobre algum tema, algum objeto, alguma realidade da minha vida. E eu foco naquilo e presentifico aquilo o máximo que eu puder. Isso é consciência. Quando eu estou lá, por exemplo, na balada, tomei todas, já não estou pensando direito, e fico com o primeiro dragão que aparecer, eu não estou muito consciente, certo? Eu não estou presentificando para mim o tamanho da feiura daquela titacuja, porque eu estou alterado na minha percepção e nos meus pensamentos e não estou consciente do que estou fazendo. Por isso que no dia seguinte eu posso ter a famosa dor de consciência, quando eu retomar e presentificar para mim mesmo o que foi que eu fiz, certo? Quando eu perceber que eu quis dar uma de São Jorge. Muito bem. Por que eu estou falando de consciência quando eu vou falar de diário? Quantas coisas você vive na sua vida, você vive no seu dia, e você não se dá conta disso, você não fica consciente do que se passa com você ao longo do dia. Você já parou para pensar nisso? Que num dia, seja o teu dia de trabalho, teu dia em família, seja porque você passou o dia na faculdade, ou você fez 1000 coisas, ou você fez poucas coisas, você assistiu série, viu filmes, leu livro, ficou deitadão, não importa. Importa é que ao longo das horas acordados, muitas coisas acontecem conosco. Quantas delas são presentificadas dessa maneira? A quantas dessas situações e a quantos desses acontecimentos você está realmente consciente? Você está inteiro diante daquilo, portanto, atento ao que está ocorrendo, ao que está acontecendo. A maior parte das vezes nós passamos o dia sem estar consciente. Nós vamos fazendo as coisas, muitas vezes no automatismo, fazendo, resolvendo, mas não estamos naquele momento percebendo aquilo que está acontecendo, ou seja, tomando consciência do que aquilo significa. É ou não é verdade? Isso nos acontece bastante. Nós não temos consciência total. Aliás, consciência total é só Deus que tem. Deus é a consciência plena, tem a consciência total, é onisciente, portanto nada está fora da consciência divina. Eu e você temos consciência de alguma coisa por um tempo. Eu estava consciente da caneta, comecei a falar de novo com vocês, esqueci da caneta. Ok? A nossa consciência, ela se dirige para um objeto, para uma coisa, para um tema da vida, para uma realidade, para uma pessoa, e no momento em que ela se dirige para aquilo, ela dá as costas para todas as outras coisas. Como diria Maurice Pradine, grande psicólogo, quem está consciente de alguma coisa. Muito bem. Ao longo do meu dia, eu estava falando agora, ao longo do meu dia me acontecem muitas coisas e não é o costume nós estarmos conscientes de todas essas coisas. Primeiro porque não conseguimos, não podemos, somos limitados, nos distraímos, perdemos o foco, etc e tal. Muitas coisas nos acontecem e a gente se embaralha, isso nos acontece, tá? A gente não tem consciência total. Então o que a gente faz? A gente tem consciência, geralmente, daquelas coisas que nós consideramos mais graves, mais sérias, mais extraordinárias. Aí geralmente a gente presentifica mais aquilo diante de nós. Por exemplo, uma coisa para mim é comer, com pressa. Outra coisa é eu cozinhar, eu preparar uma nova receita para alguém que eu amo. Eu faço isso com um outro espírito, com uma consciência, ou seja, com um espírito dobrado para aquilo, torcido para aquilo, presentificando cada passo daquela receita, que é nova para mim e eu preciso internalizar ela. Diferente de fazer uma coisa que eu estou acostumado e que eu faço no automatismo. Deu para entender? Então, para coisas especiais, extraordinárias, graves, sérias, nós geralmente chamamos a consciência. Nós presentificamos aquele objeto. Isso é chamar a consciência à ação. Para as coisas que nós consideramos muito comuns, muito repetidas, faz parte do nosso dia a dia, eu faço isso toda hora, eu faço isso todo dia, eu dirijo isso. Por exemplo, quando você está dirigindo, você não está consciente de que está dirigindo. Você está dirigindo, certo? Qual que é o problema disso? O problema disso é que chega no final do dia
e com certeza te aconteceram coisas ou você fez coisas que são importantes e não passaram no radar da consciência. Deu para entender? Então, tem alguém perguntando, não entendi esse lance de presentificar. Presentificar é ficar consciente de algo. Olha, a caneta, ela está aqui, na minha mesa. Mas eu não estou olhando para ela nesse momento e até agora eu não estava falando dela. Portanto, ela não estava presente para mim. Eu não estou consciente dela. Agora que eu peguei na caneta e olhei para ela e usei ela de exemplo, eu acabei de presentificá-la para mim, torná-la presente para mim. Isso é agir com a consciência. É chamar a consciência para iluminar determinado objeto, determinado tema, determinada área da vida. Estar consciente daquilo. Ok? Muito bem. Eu estava dizendo que como a gente não fica consciente de todas as horas do nosso dia, principalmente das coisas que a gente considera ordinárias, comuns e automáticas, chega no final do dia e é certo que nos aconteceram coisas que nós não ficamos conscientes delas. Agora, se isso já é ruim num dia, pense numa vida. Anos e anos e anos que vão se passando e que coisas vão acontecendo no entremeio dos nossos atos conscientes e que estes que acontecem no entremeio nós não ficamos conscientes e, portanto, vão, digamos assim, também formando quem eu sou. Porque eu sou aquele que fica consciente daquelas coisas que fica consciente, mas eu sou também fruto daquelas coisas que acontecem comigo, mas que eu não estou consciente delas. Eu não sou apenas fruto da minha consciência. Senão, a gente seria muito simplificado e muito pequeno. A gente é complexo porque o que forma a gente é uma série de coisas das quais eu tive consciência. O dia que meus filhos nasceram, o dia que eu escolhi meu curso universitário, o dia que eu fiz isso, o dia que eu fiz aquilo, tal. Mas eu também sou fruto de um monte de coisas que eu não estou consciente e que estão acontecendo comigo nesse exato momento e que eu estou sendo, afetado por essas coisas, mas eu não estou consciente delas. Certo? Ao longo de uma vida, portanto, no acúmulo de anos, tem muita coisa que aconteceu com você que te formou, te fez ser desse jeito que você é, fez você agir na vida do jeito que você age, e você não tem a menor consciência por quê. De onde veio isso? De onde veio esse meu rompante? De onde veio essa minha inclinação pessoal? De onde veio esse meu interesse? De onde veio essa minha fobia? De onde veio esse meu mau humor, esse meu aquilo? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? É para isto que serve o diário. O diário tem esta função. Ok? Se eu escrevo diário, pode ser pela manhã, eu prefiro que seja feito à noite, certo? No final do dia, para dar mesmo aquela sensação e reforço de anamnese do dia. Exame do meu dia. Como Sócrates, uma vida que não é examinada não merece ser vivida. Então eu faço o exame da minha vida ao final do dia, antes de deitar. Se eu escrevo diário, se eu faço esse exame e escrevo o meu exame, converso comigo mesmo através da escrita, eu tenho mais chances de conscientizar aqueles buracos que ficam do dia que eu não tive consciência quando aconteceram. Porque eu me volto para o dia. Eu pego o meu ser, pego a minha atenção, pego a minha consciência e me dedico ao dia. E vou repassando o dia no meu pente fino, Vou repassando o dia e falando, nossa, olha só, eu tratei mal aquela pessoa hoje. Puxa, aquela aula que eu dei, agora que eu me dei conta que eu passei uma informação errada. Agora você vai repassando o seu dia. Nossa, olha, terminou o dia e eu não dediquei nem 10 minutos para uma oração. Olha, terminou o dia e eu não falei com a minha irmã. Não perguntei como é que ela está, nem nada. Então, olha só, quando você faz isso no final do dia, motivado pelo diário, que é o registro de um autoexame, ok? É o exame do dia, você aumenta as chances de não passar batido coisas que te aconteceram, que você fez, que são importantes na formação do teu ser.
Então é por isso que a gente escreve diário. Não porque a gente é coisa de adolescente. Isso é coisa de gente adulta, de gente madura que faz isso. Você se conhece através do diário. É uma verdadeira maravilha. Se você respeitar a periodicidade de escrever todos os dias. Você vai ter vários insights sobre você mesmo. Sabe por que você vai ter vários insights? Porque você vai perceber que certas coisas, certos temas, certas situações se repetem no seu dia a dia. E aí você vai saber mais a teu respeito. Tá entendendo? Aí você vai começar a ter umas sacadas no acúmulo do diário que vão servir para a autobiografia, que é a busca do sentido da vida através da história pessoal. É um exame de consciência, mas não é bem, não nesse sentido, por exemplo, eu faço exame de consciência quando vou confessar com o padre. É mais um exame da tua vida naquele dia, que você vai chamar a consciência para o dia. Ok? Então você não vai examinar o que passou pelo radar da consciência. Você vai justamente tentar lançar luz sobre o que não passou pelo radar da consciência. Ou passou de uma forma tão rápida, né, com milésimos de segundo, que você não registrou como deveria. Entendeu? Então olha só. Estão perguntando, será necessário ler depois? Não é que é necessário, é que você escreve para depois reler, para depois retomar aquilo. Porque o que você escreve você pode esquecer, não pode esquecer? Você escreveu uma coisa do mês passado, lá, faz um mês você fazendo diário. Você não lembra o que você escreveu um mês atrás. Só que de vez em quando, de tempos em tempos, pega esse diário e releia passagens passadas com os olhos que você está hoje. Você vai ver o efeito disso, confie em mim. Você vai ver um efeito nisso daí. Você vai perceber algo, você vai perceber uma modulação, você vai perceber um tipo de movimento de alma que te configura, você vai perceber tendências no teu ser, você vai perceber, olha só, eu costumo fazer isso, eu costumo escrever sobre isso. Tiago, quais são os temas do diário? Os temas do diário devem ser motivados pelo dia. Posso usar o diário para escrever coisas da minha infância? Pode. Algo no seu dia suscitou isso? Escreva. Posso usar o diário para falar da minha namorada? Pode. Algo do seu dia suscitou isso? Escreva. Posso usar o diário para anotar meus pensamentos sobre a leitura que eu fiz? Sim, você fez essa leitura hoje? Então use o diário para falar sobre isso. O foco do diário é o dia. É o dia. Só que o dia abre para uma série de possibilidades. Abre para reflexões pessoais tuas, abre para memórias que você teve, para recordações, abre para, sei lá, para resumo de livro, abre para uma série de coisas. É bom que tenha um tom pessoal. Tem que ter o tom pessoal, né? Você não vai usar diário tipo assim, capítulo 1 do livro do Julián Marias e fazer o resumo. Isso não é diário, isso é um caderno de resumo. O diário é marcado por um tom de pessoalidade. Só eu poderia escrever isto, ok? Então assim, você leva em conta o dia e as circunstâncias do dia. Ele serve de mote, o dia serve de mote para a escrita do diário. Quantas páginas? Não sei, cara, depende do teu dia, do que você está fazendo com o teu dia. Sob que perspectiva você está tratando o teu dia, ou que tema foi suscitado pelo dia. Pode ser uma coisa de uma página, pode ser uma coisa de 2, pode ser uma coisa de 10, né? Aquele dia te fez pensar daquela história, daquele grande amor, e pronto, você vai escrever 10 páginas. Tá entendendo? Agora, o que deve ficar aqui claro é o quanto isso é importante no autoconhecimento, gente. Olha, ontem a gente teve a aula da vontade. Por que você não escreve o tema do diário, a falta de vontade tua para certas coisas? Isso é um tema para o teu diário. Se assistiu uma live sobre vontade, o que você devia ter feito antes de dormir? Aberto o seu diário e começar a escrever. Hoje assisti uma aula do Tiago sobre vontade e me senti a bosta do cavalo do bandido. E eu quero saber por que eu me senti a bosta do cavalo do bandido. E daí você começa lá a conversar com você mesmo por escrito. Olha que maravilha, isso é diário. E daí, de repente, daqui umas 2 semanas, eu faço uma live sobre inteligência e você se sente de novo a bosta do cavalo do bandido. Daí você escreve lá no seu diário, eu me senti tão mal, me senti burro, a bosta do cavalo do bandido na live do Thiago. Aí vai.
Daqui 2 meses você volta e vai ler essas coisas que você escreveu. E depois você fala, caramba, olha quantas vezes eu me senti a bosta do cavalo do bandido. O que isto quer dizer? Que eu sou a bosta do cavalo do bandido? Ou que eu sou um tremendo preguiçoso, um tremendo procrastinador, um tremendo isso, um tremendo aquilo? Vocês estão entendendo? Você vai pegando o acúmulo de informações e reflexões que o diário suscita e faz você registrar, e você vai tirando conclusões provisórias, vamos dizer assim, conclusões provisórias conforme o tempo vai passando. E são essas conclusões provisórias que são riquíssimas em autoconhecimento, que servem à autobiografia. Deu para entender isso aqui ou não? Quem quer que acompanhe meu trabalho, se quiser acompanhar meu trabalho direito, quer aprender comigo? Você quer aprender mesmo comigo, gente? Vamos ser melhor na vida? Vamos pegar a live de ontem e vamos botar ela para acontecer? Então é o seguinte, compre um diário, ou baixe um aplicativo no celular, ou enfim, tenha um diário. É isso. Você quer melhorar? Tenha um diário. E eu prometo que, vez por outra, eu uso de uma live para retomar o assunto do diário. Entendeu? Esse tema é importantíssimo, gente. A live de ontem, ela pode suscitar em você um movimento grande dentro de você. Do tipo assim, meu Deus do céu, olha só, eu não tenho vontade, preciso educar minha vontade, Só que o que acontece passado 1 ou 2 dias? Você esquece. Por quê? Porque você é a bosta do cavalo do bandido. Então, para você ser menos a bosta do cavalo do bandido, você deve registrar isso por escrito. Eu sou a bosta do cavalo do bandido. E aí você tem que ler isto, para que a vergonha aumente, entendeu? E você vai ler isso 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Depois que você leu 10 vezes sobre você, isso gerou o verdadeiro movimento. Fala, meu Deus, eu não posso continuar sendo isto. Entende? Não é uma percepção que você tem depois de uma aula. É uma percepção que é registrada e entra faz um acúmulo de informação por semanas, meses e anos. É isso que o diário faz por você. Ele reforça um tipo de autoconhecimento. As pessoas já não escrevem mais diários e por isso elas já não sabem o que elas deveriam saber a próprio respeito. E se ela for sentar para fazer a autobiografia dela, ela não vai conseguir escrever mais do que 1 página, 2 ou 3. Porque ela não tem elementos para escrever a autobiografia, que é o máximo dever do ser humano, né? Escrever a própria história. É isso que nos distingue mesmo como seres humanos. Escrever a nossa história de vida. Todo mundo tinha que fazer isso. Porém, eu preciso de elementos para fazer isso. Eu preciso dos conteúdos para escrever. Então eu preciso do diário, eu preciso das memórias. Eu preciso ter esse contato comigo mesmo. O diário é um espelho. Só que é um espelho melhorado, porque exige a escrita, exige uma forma, exige um distanciamento entre o eu que escreve e o eu que viveu a situação. Ele tem uma série de exigências assim na própria postura da escrita. Por isso que não adianta você ficar lembrando deitada na cama. Tem que escrever. Tem que escrever para daqui 1 mês ou 2 reler. Sentir a vergonha se for o caso, ou sentir o impulso de vida também se for o caso. Tem que fazer isso. Exato, a gente se perde nas distrações. Então não se percam mais nas distrações. Olha, a live de ontem não vai ter servido de nada, gente. De absolutamente nada. Se você não fizer um diário. Se você não exercitar a sua consciência. Se você não presentificar para você, através do exercício da consciência, por exemplo, a realidade da vontade, tal como eu a expus ontem. Que, modéstia às favas, foi do caralho. Estão entendendo? Então, vamos escrever diários. Seja homem, seja mulher, seja moça, seja senhora, seja macho, seja não macho, você vai pegar o diário, você vai lá, se não quiser que ninguém saiba, né? Não quer ter o diário, você vai baixar o aplicativo, você vai escrever no computador, vai botar senha, mas você vai escrever seu diário. Hoje, as pessoas elas têm que encarar a própria vida, gente. O diário é uma forma de encarar a si mesmo. É ter contato consigo. Entendeu? É organizar o eu, sim. É botar ordem na vida. Hoje senti tesão pelo marido da vizinha. Escreve no teu diário. Sinta essa vergonha. Daqui 2 meses você vê lá quantas anotações você fez de conotação sexual, ou sobre atração, ou sobre sentimentos. Que tendência isso revela? O que isso diz sobre você, sobre sua vida afetiva?
Vocês estão entendendo que no acúmulo as informações são preciosas? São preciosas, gente. Tá? Então, enfim, era isso que eu tinha para dizer. Cara, não está passando aqui do tempo, um pouco. Mas é que o assunto é bom, e esse é o assunto da minha vida, gente. Isso é uma coisa que eu mais falo, que eu mais ensino para meus alunos particulares na bioetria. Aliás, ainda tem alguns horários de atendimento de bioetria. Quem quiser informação sobre atendimento, manda e-mail, contato@vidahumana.com.br, que é esse trabalho que eu faço individual com as pessoas para que elas façam isso com a própria vida, tá? E, enfim, e mudem de vida, né? Tomem consciência daquilo que elas são, tá? Sim, eu já escrevi muito diário. Olha, tem velhos computadores meus que tem coisas e coisas guardadas, registradas de todas as etapas da minha vida. Tá? Ultimamente ando relapso em relação a isso, confesso, tá? Mas faz toda a diferença, gente. Eu sei o quanto a vida é sentida aqui de verdade quando você está diariamente exercitando a consciência sobre o que você faz. Ok? Por hoje é só. Voltamos amanhã. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença. Enfim, fiquem bem. Até amanhã. Estejam aqui de novo às 22 horas, tá? Live de ontem está no YouTube. Live de hoje, amanhã vai estar no YouTube. E assim por diante. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.